Quem já foi ao Museu Paulista viu a grandiosidade do quadro Independência ou Morte, de Pedro Américo. A obra foi pintada por ele em Florença, na Itália, e representa um momento em que o Brasil deixou de ser colônia portuguesa. O quadro é um gigante que desembarcou de navio e precisou de uma sala especial para ser exposto. Veja agora, na quarta reportagem da série sobre a independência. Impressiona. São mais de 4 metros de altura por 7,60 de largura. O quadro Independência ou Morte ocupa lugar de destaque no Salão Nobre do Museu Paulista. Pintado pelo artista Pedro Américo mais de 60 anos após a independência, ele não pretende ser um retrato fiel dos eventos do dia 7 de setembro de 1822. É muito mais uma interpretação do final do século XIX, de um republicano, como ele era, né? De alguém que via a independência como um ponto que a República iria complementar. O quadro foi pintado em Florença, na Itália, e foi uma encomenda especial para o museu ainda em construção. É interessante que o Pedro Américo, mesmo estando na Itália, ele fez viagens ao Brasil para conhecer a topografia do local, da colina onde está, estudar a luminosidade. Ele tem vários estudos e esboços, não só sobre a localidade, como sobre os personagens que ele queria representar. Não há quem deixe de se sentir atraído ao entrar no Salão Nobre e enfrentar aquela tela imensa que conta uma história. O quadro vai passar por um processo de restauração sem sair da parede por causa do tamanho. Os restauradores vão trabalhar em andaimes. Especialistas de diversas áreas estão estudando os materiais usados na obra e quais intervenções precisam ser feitas. Ela está opaca de sujidades, o verniz está vencido, houve muitas intervenções de retoque, esses retoques mudaram de cor, envelheceram. Então, tudo isso vai ser retirado para a gente atingir as cores todas originais. Numa rara oportunidade, o museu foi aberto no mês passado para visitação durante um final de semana. Foi por isso que o Davi, com 10 anos, conseguiu ver o que antes só conhecia nos livros. Na apostila você imagina que é no tamanho de uma folha. E ao vivo? Aqui você imagina que é o tamanho de uma casa. A pintura dele é uma pintura muito detalhada. Você consegue ver a água espingando ali, que ele faz, um cavalo ali, ele tem a casa. Aqui no Parque da Independência, a gente pode conhecer ao vivo um pedacinho do quadro do Pedro Américo. É a Casa do Grito. Apesar dela aparecer na tela e também apesar de ter esse nome, essa casa não foi a casa do Dom Pedro e provavelmente ainda nem existia em 1822. O primeiro registro oficial da casa é de 1844, mais de 20 anos depois. A construção é de pau a pique e ela funcionava como ponto de descanso de tropeiros. Ela está em pé por conta do quadro, que é muito legal, e ela ajuda hoje em dia a gente a pensar no modo como as pessoas viviam, pessoas simples viviam no século XIX e começo do século XX em São Paulo. A família que morou aqui, por exemplo, ajudou a construir o Monumento da Independência. O monumento também fica no parque e foi construído em homenagem à independência e é onde está instalada a cripta imperial. Aqui ficam guardados os restos mortais do imperador Dom Pedro I, da primeira esposa dele, a imperatriz Maria Leopoldina, e da segunda esposa, Dona Amélia. Quando os corpos foram exumados, uma surpresa. Os restos mortais de Dona Amélia estavam em perfeito estado. E a surpresa maior ainda quando nós fizemos os exames de tomografia, que aí nós vimos que essa preservação também era de órgãos internos. O corpo de Dom Pedro, nós encontramos a presença de muito solo, terra. E era comum na época, às vezes, você colocar ou o colchão ou o travesseiro com esse solo. E Dona Leopoldina, eles colocaram muita cal, porque nós encontramos muita cal por todo o corpo dela.
né? A cal, lógico, no início ela resseca esse corpo, mas depois, inclusive, acelera essa decomposição. Além de Dom Pedro, Dona Leopoldina também teve um papel importante na independência do Brasil. Essa história a gente vai conhecer melhor amanhã. Até!